Deus seja louvado. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, que possa estar escutando essa mensagem, seja cristão ou não cristão, que a misericórdia de Deus possa alcançar a vida de cada um. Vou abordar uma mensagem sobre a salvação em Jesus Cristo, que é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. É o Senhor Jesus na nossa vida, porque Ele fez uma promessa para os seus discípulos naquele dia, que um dia Ele ia voltar para buscar a sua igreja. Então, irmãos, quero dizer nessa mensagem que no princípio Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há, e viu Deus que era bom. Fez o jardim do Éden, colocou Adão e depois fez Eva da costela de Adão para morar no jardim do Éden. E tudo, irmãos, era perfeito, tudo era em harmonia. Mas infelizmente existia o inimigo de Deus, que é o adversário das nossas almas. E ele foi precipitado do céu, porque lá ele quis fazer uma rebelião, quis ser mais do que Deus, e Deus o lançou por terra. E ele, vendo que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, ele ficou furioso, com inveja, e quis acabar com o plano de Deus. E Deus, irmãos e ouvintes, Deus, ele falou para Adão e para Eva que todos os frutos que existiam no jardim do Éden, eles podiam comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dessa não comeria, porque no dia que comesse, certamente morreria. Simplesmente Deus queria que eles obedecessem a palavra dele, porque melhor obedecer do que sacrificar. Mas infelizmente Eva, num desses dias, passando por perto da árvore, a serpente, a adversária entrou na serpente e conseguiu iludir Eva e falou para Eva: certamente se vocês comerem desse fruto, vocês serão que nem Deus, saberão do bem e do mal. Então Eva, escutando essas palavras e outras que ele falou, Eva deixou-se levar, deixou-se enganar e comeu do fruto e deu para Adão. E Adão também comeu desse fruto. Então, a partir daquele momento, eles descobriram que eles estavam nus, porque até antes disso eles não sabiam o que era maldade nem nada. E na virada do dia, Deus desceu para ver como estava e chamou por Adão. E Adão estava escondido com Eva. E resumindo, irmãos, Deus falou para Adão por que está escondido. E ele falou que estava nu. E o Senhor falou: porque quem mostrou para vocês que vocês estavam nu? Porventura comeste da árvore da vida, da árvore da ciência do bem e do mal? Então um jogou a culpa no outro e cada um teve uma sentença. A mulher com dores teria filho, o homem com suor do seu rosto teria que trabalhar, e a serpente, que foi usada pelo adversário, ia rastejar e comer pó da terra. Só que Deus fez uma promessa, matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva. E esse cordeiro simbolizava Jesus Cristo, tampando a nudez daquele que cresce em Jesus. Então o Senhor Deus falou para a mulher que da descendência dela, da semente dela, ia nascer um que ia esmagar a cabeça
da serpente. E o tempo se passou. Houve muitas coisas. E Deus falou também para Adão: maldita a terra por causa da tua desobediência. E a partir desse momento a terra teve muitas desgraças, né? Abel e Caim, né? Caim matou Abel por inveja, e o primeiro homicídio começou. E daí por diante foi desencaminhando cada vez mais as coisas. Então o império da morte e do inferno ficou nas mãos de Satanás. E o ser humano estava sem esperança de salvação. Todos nós estávamos condenados aí para o inferno, irmãos. Mas um dia Deus veio na terra, olhou na terra e mandou seu anjo, Gabriel, a uma mulher virgem chamada Maria, e anunciou para ela que ela ia gerar um filho, e esse filho seria o Salvador do mundo. Então nasceu Jesus Cristo, irmãos, e viu este mundo, passou, curou, limpou os leprosos, deu visão aos cegos, curou os enfermos, fez muitas maravilhas e milagres. Só que os judeus não reconheceram o tempo da sua visitação. Mas tudo isso era um plano de Deus para as nossas vidas, porque até este momento a salvação era para os judeus. Mas Deus tinha um plano que, além dos judeus, os gentios, Deus ia abrir as portas da salvação para os gentios. Os gentios significa pessoas que não são judeus, que não são da nação de Israel, que somos nós gentios. Então Deus, Jesus Cristo, passou por tudo que teve que passar e chegou o momento em que ele teve que passar a mais dura da sua provação, que é a crucificação, pagar os pecados da humanidade. Então ele foi chicoteado, ele foi escarnecido, cuspido. Escolheram um ladrão no lugar de Jesus para ser liberto. O povo escolheu, Barrabás. E assim aconteceu. Mas ele, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Mas tudo já estava nos planos de Deus para a humanidade. E assim, irmãos, Jesus Cristo morreu. E no terceiro dia ele ressuscitou. E quando Jesus morreu, o véu do templo, que era ao templo dos judeus, foi rasgado de alto a baixo, mostrando que a partir daquele momento, o Antigo Testamento, que era a lei que só os sacerdotes podiam entrar no lugar santo dos santos, foi rasgado, e a partir daquele momento Deus ia fazer uma nova aliança, e aquele que obedecesse a Deus, Jesus Cristo, ia entrar no lugar dos santos, ia poder fazer a sua oração, ia entrar no Santo dos Santos, que é a glória de Deus, e Deus ia ouvir as orações, e ia perdoar os pecados, as fraquezas, os erros, e ia nos dar o direito de fazermos aquilo que agrada a Ele. Então, irmãos e ouvintes, a mensagem que eu sinto de Deus para falar para todos é que a misericórdia de Deus está estendida sobre o mundo. E Deus falou: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Mas a vontade de Deus é que todos se salvem, que todos naquele dia possam receber a coroa da vida eterna. Mas
A escolha é individual, cada um tem o livre-arbítrio de escolher o bem, o mal, escolher as coisas dessa vida, escolher as coisas de Deus. Cada um tem o direito, Deus não tirou o direito de ninguém. Deus não nos fez como um robô para ser programado para fazer só o que Ele quer. Ele deu o direito do ser humano escolher o que quisesse da vida dele. Só que, porém, tem dois caminhos, o céu e o inferno. Simplesmente, Deus quer de nós que a gente obedeça a sua palavra, os seus mandamentos, que não são pesados, porque Jesus falou um dia que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Então, a obra de Deus está na terra, a graça de Deus ainda está na terra, mas vai chegar um dia que essa porta vai se fechar. E muitos, infelizmente, vão correr de uma parte para outra, buscando a Deus, e não vão encontrar, porque teve oportunidade e não buscou. E chegará um tempo de uma grande tribulação na face da terra, que eu creio, no meu ponto de vista, que não está muito longe de acontecer. Quantas coisas acontecendo neste mundo, pandemia, os globalistas querendo tomar conta do mundo. Tudo isso é profecia que estava na Bíblia, que nos últimos dias Deus ia permitir que o Apocalipse se cumprisse, né? O ministério da injustiça, o anticristo, né? Ia aparecer no cenário mundial. Não sabemos quem é ele, mas um dia ele vai aparecer. Mas está escrito na Bíblia, numa das cartas de Paulo, que ele ainda não manifestou, porque aquele que o detém não deixa ele se manifestar. E eu creio, no meu ponto de vista, que aquele que não deixa manifestar é a igreja que está na terra, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Quando a luz sai de um lugar, tudo fica escuro, não é assim? E quando, por exemplo, uma carne não é salgada, a carne apodrece. Então, o que vai acontecer com este mundo quando a igreja sair? Vai estar em trevas, vai estar apodrecida. O mundo já está do jeito que está, imagine quando os salvos de Cristo sair dessa terra. Então, por isso eu faço um apelo para a honra e glória de Deus, que Deus fez o sentido de falar isso, que ponham a mão na consciência, reveja suas atitudes, suas vidas, e veja se vale a pena os prazeres deste mundo, as riquezas deste mundo, a vaidade deste mundo. Vê se vale a pena servir este mundo e desprezar a Deus, porque o que está preparado para aqueles que servem a Deus lá no céu não tem mente humana, não tem olhos para descrever quão gloriosa será as coisas que a gente vai desfrutar no céu. Então vale a pena servir a Deus. Muitos de nós cristãos sofrem, passamos depressão, passamos desprezo, passamos muitas coisas difíceis, mas em tudo somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, porque Ele está no nosso barco, é Ele que nos dá força, a sua misericórdia que nos perdoa, nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Então era isso que eu tinha para falar. Deus abençoe a todos, que essa mensagem possa alcançar muitos corações e que o Espírito Santo possa tocar na vida de cada um que escutar essa mensagem. Se quiser passar adiante essa mensagem para alguém, fica à disposição, porque eu não fiz isso para querer status nem nada, mas foi o que Deus pôs no meu coração para passar, porque nós cristãos temos o dever de anunciar o Evangelho.